Falei, por que chama hipoglose esse troço, né? É hipo? Hipo, até imagino. Mas por que hipoglose? Falei, cara, não pode ser. Aí eu não me conformei. Pô, você tá falando com a empresa. A dona da marca diz que é isso. Uma equipe de... E eu não me conformava. Eu falei, não pode ser isso. Pô, ele me mandou tudo documentado, assim. E a história é maravilhosa. São Paulo é tão complicado de andar que teve um dia que eu botei uma rua aqui e o Waze falou assim, um momento que estou consultando o guia 4 rodas. É mais ou menos isso. Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Studios. E como sempre eu peço para você fazer agora, mas faz agora, senão você vai esquecer. Toca o sininho, dá like, se inscreva, se torne membro. E durante o nosso papo aqui, comente, que é muito importante. Mas, por favor, agora. Você está fazendo isso agora, né? Tá bom, obrigado. E como sempre, amigo hater, você sempre é bem-vindo. E aqui é um espaço democrático. Você pode falar o que você quiser, mas pega leve, por gentileza. Seja elegante. Seja um troll, um hater elegante pra gente evitar bloco, tá bom? E hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia é o senhor Marcelo Duarte. Tudo bem nisso? Tudo bom, cara? Que prazer estar aqui. Adorei a abertura. Gostou? Adorei. Ah, que bom. Curiosa, né? Bem curiosa, adorei. Prazer ter você aqui, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Legal. Adoro esse bairro aqui da Vila Leopoldina, viu? É, aqui é bacana. Eu comecei a tocar trompete aqui nesse bairro. Ah, você toca trompete? Tocava. Aham. Ah, por que parou de tocar trompete? Porque eu Você fiz fica uma cirurgia. Né? Não, eu fiz uma cirurgia de hérnia de hiato. Até minha voz, ela nunca mais voltou a ser a mesma. E o médico falou, não, trompete não, por favor. Porque trompete você tem que ter... Porque eu já estava chegando em umas notas mais altas. Sei. Falou, você vai estourar tudo que eu fiz aí. Aí eu parei. Ah, imagina a frustração. Na verdade, eu demorei 56 anos para descobrir qual era o instrumento musical que eu gostava. Que eu ia fazer uma aula de piano, desistia. Uma aula de violão, desistia. E eu não achava. E um dia, falei, o que eu gosto numa orquestra são os metais. Vou fazer trompete. Aí quando eu comecei a gostar, tive que parar. Tem que tocar harpa, que é uma coisa, né? Mas aí não são metais. Não são metais, é difícil para burro, né? Dizem que harpa é um dos instrumentos mais difíceis, né? Mas assim, na orquestra, eu falo, não, os metais... É poderoso. É muito legal. É bonito, sim. É muito legal. Marcelo, como é que você começou com a ideia do Guia dos Curiosos? Bom, eu preciso te dizer que eu sou jornalista, 40 anos. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. O que você faz? Eu acabei de completar 40 anos de jornalismo. Então, eu sempre gostei muito de saber das coisas, né? Do porquê das coisas. E eu comecei trabalhando no jornalismo em revista. E no jornalismo de revista, você sempre leva uma desvantagem. Né? Porque o cara do rádio, quando ele vê um acontecimento, ele transmite imediatamente. O rádio ainda é, apesar da internet, o meio de comunicação mais rápido. Mais rápido. Porque na hora o cara tá ali, pega o telefone celular, já entra no ar e faz. A TV demora um pouquinho mais, porque você precisa das imagens, tá? Mas já vem logo na sequência. O jornal é no dia seguinte, né? A internet também é bastante rápida. E revista na semana seguinte. A revista demorava, às vezes, era revista semanal, uma semana. Então você tinha que ser muito criativo para ainda chamar a atenção do teu público com a mesma notícia uma semana depois. Você tinha que pensar um ângulo diferente, fazer uma entrevista que ninguém fez. Então era um exercício muito grande. Eu usava curiosidade nisso, né? De pegar um outro olhar. E aí eu comecei a colecionar coisas que poderiam me ajudar nas minhas reportagens. Então, caía na minha mão uma informação que quantos litros de água tem uma piscina olímpica? Eu guardava. Falei, opa, isso alguma hora eu vou usar. Quantos tem, por curiosidade, assim? Olha, você não lembra, quando alguém me faz essa pergunta, eu falo assim, eu não lembro, mas tem no Guia dos Curiosos. Porque eu não tenho como armazenar tudo aquilo. Mas então, deve ter água, né? Milhões de litros ali. Uhum. E aí, eu falava assim, e agora? Eu comecei a colecionar e uma hora me veio a ideia. Eu falei assim, puxa vida, eu podia fazer um livro com esse tipo de curiosidade que os jornalistas
precisam, que as pessoas precisam. E eu acho que o dia em que eu falei, não, eu vou fazer um almanaque, foi num domingo em casa, na hora do almoço, que a gente estava tentando lembrar o nome dos 7 anões. Almoço em família, os 7 anões. É uma tarefa difícil, né? Em 1994 era. Hoje é muito fácil. Mas em 1994... Sem você pesquisar, ainda é. Então, faltava um. Faltava o Dengoso, que ninguém lembrava. E eu falei assim, não existe um lugar em que eu ache isso. Vamos lá, só desculpe te interromper. Vamos lá. Atim, Zangado, Dengoso, Dunga, Mestre... olha aí. Você falou Soneca? Ainda não. Soneca, não? E o Atim você falou. Falei. Atim, Dengoso... Só anotando. Como é que é o raivoso lá? O Zangado. Zangado, Mestre, Dunga... Peraí, aí você Eu já tinha falado 6. Então, falta um. Então, peraí. Você tem uma ideia de como é o negócio. Eu falei, vou fazer um livro para esse tipo de informação. Aí nasceu o Guia dos Curiosos. Você que está aqui nos vendo, bota aí no comentário, sem pesquisar na internet, os nomes dos 7 anões. É isso. E aí a gente, no almoço, começou a meio delirar, né? Falou, e os 7 pecados capitais? E os 10 mandamentos? Eu falei, esse é o meu livro que eu quero fazer. Interessante, pô. Eu gosto muito de curiosidade, sabe? Eu gosto muito de coisas estranhas. E é legal você falar sem pesquisar, porque hoje, quando alguém olha para o Guia dos Curiosos, fala assim, mas qual é a graça nisso, né? A gente não tinha o Google em 94, e esse foi o grande chamariz do livro, porque o livro tinha 500 páginas com essas informações que você não tinha em outras enciclopédias. Essa era a graça. Você não tinha onde pesquisar assim, eu quero saber quem foi o ganhador da Fórmula 1 de 1969. Você não tinha, né? E onde é que você pesquisava? Eu já trabalhava na Editora Abril nessa época e pesquisava muito nos arquivos da Editora Abril, em revistas, em jornais. Agora, tinha muita coisa que eu queria que não existia em nenhum tipo de publicação. Aí eu tinha que pegar o telefone e ligar, né? Eu queria saber qual a velocidade de uma roda gigante. Aí eu liguei para o parque, o Play Center, um parque famoso daqui, e falei com o engenheiro, ele me passava informação. Eu queria saber, por exemplo, o peso de uma mosca. Essa foi uma difícil. Então eu liguei para um entomologista. Imagina, como é que você vai pesar uma mosca, né, cara? Então, essa foi uma grande dificuldade. Porque quando eu falei com o primeiro especialista no assunto, ele falou assim, a gente não faz esse tipo de pesquisa aqui. A gente tem outras preocupações. O peso de uma mosca não. Porque logo que você mata a mosca, ela seca, então o peso já não é igual. Não, né? Imagina a balança que tem que ter, né? Sim, pra você conseguir. De super precisão. Mas eu consegui isso 10 anos depois. Aí consegui. Inclusive, no livro novo, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, tem uma página dedicada a essa curiosidade do peso da mosca. Aliás, aqui, ó. Qual é a editora? Panda Books. Que legal, cara. Que legal. E esse aqui é o segundo, então? É o 10º. É o 10º, pô. Esse é o mais recente. E esse é uma leitura nova do Guia dos Curiosos. Porque antes o Guia dos Curiosos eram livros muito mais grossos, com uma quantidade absurda de informação. Porque como não tinha outro lugar para pesquisar, eu falei, bom, agora eu vou colocar tudo que é possível de determinado assunto para ajudar as pessoas. Também, virar uma fonte, né? Então o Guia dos Curiosos ele era guardado, as pessoas pediam. E esse já é um projeto para essa nova geração. Então é o primeiro todo colorido, é o primeiro com infográficos, é mais ilustrado. Ele não tem uma quantidade tão grande de informação. Mas eu fui buscar algumas coisas que eu falei assim, talvez as pessoas não pensem em procurar essas coisas. Né? Que essa é a ideia do Guia dos Curiosos. Hoje, se você for um bom pesquisador, né, for um bom fuçador, você acha quase tudo na internet. Posso provar que não tem tudo. Mas tem coisa que você não pensa na hora, que alguém já pesquisou, que alguém já pensou naquilo. Então esse tem esse olhar diferente. Entendi. E você usa a internet? Você passou a usar? Uso muito a internet. Imagino, né? Eu uso muito, procuro muito sites em inglês, né, porque eu acho que tem muita coisa
que a gente aqui ainda não pesquisou direito. Agora, quando eu falo que eu digo que tem quase tudo e eu posso provar, é que quando eu entrei para as redes sociais com o Guia dos Curiosos, eu comecei a contar a história de marcas, que é o que o meu público mais quer. Né? Assim, eu posso falar... vou contar uma história sobre futebol. Ah, tá. Posso contar uma história sobre a origem de uma expressão. Ah, bacaninha. Mas quando eu conto a história de uma marca, as pessoas enlouquecem. É engraçado, né? Aí eu comecei a procurar coisas no supermercado para contar a história. E um belo dia eu encontro aquele bolinho Ana Maria. Sim. Eu falei, quem será que é Ana Maria? Né? É homenagem a quem? Vou pesquisar. Aí entrei na internet, a primeira coisa que eu faço, falei assim, vou ver se é uma história comum, se tem graça ou não. Aí no site da Puma, que é a dona da marca, estava escrito assim, o bolinho Ana Maria é uma homenagem a uma das filhas do fundador. Eu falei, cara, que bacana. Né? Eu imaginei. Aí eu pesquisei a história do fundador. Aí vi que eles não eram mais donos da Puma, mas tinham aberto uma outra empresa. Aí fiz umas contas, eu falei, ela deve estar viva, Ana Maria. Eu vou entrevistar a Ana Maria. Vai ser super legal. A mulher do bolinho. Aí liguei nessa outra empresa, que é da família, né, do Puma, não é do seu Puma. Puma é outra história, do seu, acho que era Manuel, o nome do dono. Ele já falecido, mas eu falei com uma neta dele, que é a CEO da nova empresa. E aí eu me apresentei, falei o que eu queria. Falei, eu queria entrevistar, não sei se é sua mãe ou se é sua tia. Ela falou, não, meu avô nunca teve uma filha chamada Ana Maria. E ela começou a falar, eram 5 filhos, 4 homens, uma mulher. Eu falei, mas então quem é Ana Maria? E isso eu vi a informação no site oficial. Ela falou, é o seguinte, meu pai e meu avô, em determinada época da empresa, eles foram para os Estados Unidos para procurar produtos novos. E aí eles compraram lá a máquina de fazer rocambole Puma, lembra? Rocambole, bole, Puma. E aí tinha lá esse tipo de bolinho nos Estados Unidos, chama Mary Ann. E aí eles compraram a máquina de fazer o Mary Ann e falaram, então vamos chamar aqui no Brasil de Ana Maria. E é essa a história. Não teve filha nenhuma na história. Eu acho que a marca, você foi numa fonte oficial, né? Sim. E acho que eles quiseram dar uma glamourizada. Então, tem coisa, disso, né? Tem né? Tem disso. Não deixa de ser marketing, né? Mas é errado. Né? A história não está sendo bem contada. Não é que não está sendo bem contada, está contada, né? Agora, fica imaginando aquele grampo Gina, não sei se você lembra. É um grampo, uma caixa de grampos que tem uma mulher, que são essas figuras que a gente pergunta quem são, por onde estão, aquele cigarrinho de chocolate também, que é uma coisa que imagina esse negócio hoje. O que você chama de grampo era o palito, Gina, na verdade, era o palito. O Gina é palito, palito, né? Tá. E que tinha uma mulher também. Sim, é uma... E tinha um grampo que era um nome de mulher também. Que o grampo eu não lembro, mas essa história do palito, ela acabou ficando famosa, né? Era uma modelo polonesa chamada Zofia Burk. E ela era uma modelo assim, que fazia o maior sucesso no Brasil. Ela assim, fazia as maiores campanhas e tal. E a empresa do palito Gina, se não me engano, o nome da empresa é A.Rela. Eles resolveram... Gina era o nome em homenagem à mulher do fundador. E eles queriam colocar uma... Mas será que era mesmo? Não, essa história é... E eu depois fui atrás da história. Eu, inclusive, já entrevistei a Zofia. E a Zofia era uma modelo jovem, acho que tinha 20 e poucos anos, fazia muito sucesso e contrataram ela para fazer a foto. Ela garante que não sabia que ia virar a caixinha do palito. Ela foi fazer uma sessão de fotos. E, inclusive, fizeram uma maquiagem, uma produção para ela parecer mais velha do que era, porque não queriam que fosse tão jovem. E se você for ver a história do palito, no começo era a foto dela mesmo. E aí acho que teve algum problema de direito de imagem depois, substituíram por um desenho. Meio parecido, hoje é um desenho. Sei. Né?
do cigarrinho, do chocolate Spam, hoje se sabe quem é o Paulinho Pompeia, que foi ator, né? Depois, quando cresceu, foi Mas ator. são dois, tem o o loirinho eu não sei. Tem o lourinho de bonezinho, né? Que foi depois. Aham. Mas o primeiro menino era o Paulo Pompeia, que foi ator, fez novela, faleceu, se não me engano, recentemente. São essas figuras que viram umas, né? Eu lembro também que tinha o bloco aviação, que era quando se fazia bloco de papel de seda para você poder escrever carta e pesar menos, né? Uhum. E que tinha uma aeromoça meio, né? Então são essas figuras assim que viram figuras lendárias, né? A gente pergunta quem são essas pessoas, né? E é isso, as pessoas adoram essas histórias. Uhum. Eu acabei de pesquisar outro dia que eu olhava e falava assim, quem é o Moura Brasil do Colírio Moura Brasil? Tá aqui na minha pauta, o Moura Brasil. Sim. Eu falei assim, quando eu fiz o Guia dos Curiosos e Invenções, que eu comecei com essa história das marcas, também era uma época que as empresas não tinham sites ainda. Você tinha que ligar na empresa e tentar a informação. Hoje algumas empresas têm esse cuidado. Mas quando eu fiz isso em 97, e tem uma história boa para te contar de 97, as empresas, né, dependendo se era a fundadora ou não, se a empresa já tivesse sido vendida para alguém, dificilmente você conseguiria a história tão fácil. Um caso foi a Todd, por exemplo. Quando eu queria saber a história do Todd, a empresa já tinha sido vendida para a Quaker. Ninguém conseguia me ajudar com essa história. Então eu demorei muito para achar algum funcionário antigo. Então acontecia disso, a empresa não saber. E eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que é muito ilustrativo. Em 1997, quando eu fiz o Guia dos Curiosos e Invenções, que tinha o capítulo de marcas famosas, eu queria saber o que significava o nome Omo. Poxa, um sabão em pó que todo mundo usa. É um nome assim... comum. Né? Aí eu falei, bom, é da Unilever, vou ligar na Unilever, isso em 97. Aí pedi para falar no departamento de marketing, né? Não sabia com quem falar. Aí fui super bem atendido, e aí ninguém sabia o que queria dizer Omo. Né? É um nome. E é uma palavra assim que não... Né? Aí ninguém sabia. Nada, né? Hoje você acha fácil na internet, mas eu queria lembrar que eu estou falando de 97. Aí falou assim, olha, a gente vai escrever para a Matriz em Londres e nós vamos descobrir para você. Que boa vontade, hein? Aí assim, depois de uma semana, porque as comunicações eram um pouco mais lentas, me ligaram, felizes da vida, me ligou uma diretora da Unilever, falou, Marcelo, que legal, olha que nós descobrimos para você. Omo significa Old Mother Wole, né, a velha mãe coruja. E nós achamos, né, mandaram para a gente a primeira embalagem do Omo, que tem uma corujinha. Né? Então, assim, eles estavam super felizes, porque embora eles trabalhassem com o produto, ideia, né? ninguém perguntou. Né? Então, eram descobertas muito legais. E curioso que continua sem sentido, né? Por que velha mãe coruja, né? Porque na lenda, a velha mãe coruja, né, naquelas fábulas antigas, a velha mãe coruja é a mãe mais protetora que existe. Sim. É aquela que defende os seus filhos. E então fizeram uma associação que a velha mãe coruja é aquela que vai lavar as roupas dos filhos melhor, que vai cuidar de tudo melhor. A gente está falando de 100 anos atrás. Bem subliminar, né? Mas 100 anos atrás era uma história. E devia ser alguma coisa relacionada a gato, né? Porque gato se lambe, é um bicho muito limpo, né? E alguma coisa de limpeza aí, a coruja com certeza tem. Agora, você falou do Quaker, não sei se você sabe que Quaker em inglês é aquela... Não sei se é uma religião. É uma religião, né? Uma religião pessoal que vive, não pode ter eletricidade, só anda de carroça. Os caras têm barba, né? E você acha que o Quaker é uma farinha láctea, né? Tipo sim. Né? Sim. E você acha que tem alguma... Tem a ver, tem uma ligação. Veio dali? Sim, veio.
já fiz vídeo com isso, tem essa ligação. Que todo mundo fala, né? Ah, quem é o velho da Quaker, né? Aham. E aí fala, não, eu já fiz vídeo sobre isso. E sim, tem ligação. Inclusive, esse personagem que aparece na embalagem, que também já passou por transformações, né? Eles vão mudando os Qual? personagens, tem nome, sobrenome, era um dessas pessoas importantes dentro da religião. Ah, interessante. Interessante. E falando nisso também, me lembrei agora do chocolate Dois Frades, né? Que todo mundo chama de chocolate do padre, né? Exatamente. Quando, na verdade, são dois frades, né? É bonitinha a embalagem, né? Você vê que mantiveram pelo menos uma linguagem antiga, né? Daquele... Eles pegaram um quadro conhecido, o cara que hoje é a marca da Nestlé, mas antes não era, foi de uma outra empresa, e o dono da empresa, ele era apaixonado por arte, e ele pegou um quadro e fez uma adaptação, porque no quadro verdadeiro, os frades, eles não estão comendo uma panela de chocolate, é uma outra comida, e aqui eles fizeram essa adaptação no quadro. Quase que uma sátira, né? E ficou divertido. Né? E aí virou que era o chocolate do padre. Né? Sei. Né? E teve uma época que eu acho que a Nestlé colocou pequenininho, né? Chocolate não era era dois frades. Mas depois eles desistiram, porque aí o nome já pegou. É a mesma história do leite condensado moça. Né? Porque ela chamava Milkmaid, a lata era Milkmaid quando chegou no Brasil. Aham. Só que as pessoas, quando chegavam na venda, a gente tem que lembrar que não era supermercado que você pegava e punha Era vendinha ali. Você tinha venda, tinha um balcão. Chamava muito armazém, né? Né? E você tinha que pedir para o balconista te atender. Então você chegava e falava, eu quero aquilo. E ninguém falava assim, me dá uma lata de Milkmaid. Aí alguém falava assim, não, me dá essa lata da moça, né? Porque tinha leite da moça. Já tinha um desenhozinho da... Sim, né? o desenho quase igual. E aí, essa coisa do me dá uma lata do leite da moça, e alguém falou, não, vamos chamar de leite moça, e ficou. É interessante, né? Populariza a coisa, né? E é meio como aquela coisa meio que da corruptela também, né? Sim. De nomes que vão, né? Meio que se adaptando, né? Normalmente coisa de pronúncia, né? Como a cidade de Brodowski, né? Uhum. Que é a cidade do Portinari, que parece que era Brodowski, né? Que eu acho que foi o cara que fundou lá. E virou Brodowski. E vambora. E ficou Brodowski mesmo, né? Interessante. Tem umas coisas muito engraçadas, bem divertidas. As coisas culturais. Agora, uma coisa que você fez o meu mundo cair. Ixi. É o sonho de valsa não ser bombom? Não é mais, né? Que era? Era bombom, e bombom de altíssima qualidade. E aí, com o tempo, as empresas elas vão mudando as fórmulas para fazer algo mais barato. E a última história é que, para pagar menos imposto, eles mudaram para começar a embalagem, né, que não é mais aquela embalagem agora de ela bombom. É picotada em cima, né, para você. Eles dizem que é para manter o frescor, mas eu acho que tinha uma coisa bem bacana do antigo mas chocolate. Também, pensando em termos industriais, né, devia ser mais, porque provavelmente aquilo era feito com uma máquina, né? Sim. No início talvez um por um, sim, né, uma pessoa fazendo um por um, né? E aí hoje eles não colocam que é um bombom, eles colocam que é um wafer recheado de chocolate. Então mudou até essa... Wafer? Porque ele tem a casquinha, né? É tipo um bis. Né? Ele tem aquela casquinha, né, de biscoito ou bolacha. Antes era uma coisa com 2 camadas de chocolate. Mas há muito tempo também, né? Sim. Porque desde que eu me entendo por gente, o sonho de valsa é igual. Não, mas... Olha, se a gente for falar de chocolate, a gente começa a chorar aqui. Porque isso que a gente come não é chocolate, né? Dizem, né? Todos começam assim, açúcar. Primeiro, açúcar, meu Deus. Muito açúcar. Muito açúcar. Mas eu tenho a memória afetiva de chocolates que eu até... Eu lembro, assim, nossa, o diamante negro. Como era, nossa, o sonho de valsa. E o ser humano ele é muito saudosista, né? Não tem jeito, né? Tudo no nosso tempo era melhor. Então, eu discuto muito isso com os meus filhos, mesmo, né?
Não, é que você tem... A memória afetiva é uma coisa que você tem saudade Sim. desse seu tempo Sim. jovem. Exatamente, eu sempre falo isso. Não é que as É. coisas eram melhores, é porque te remete Tu, a uma época de infância, uma época de juventude, E que vai a, ser que a com gente todo tem mundo. saudade, não tem jeito. claro. Né? E vai ser com todo mundo. Mas chocolate era melhor mesmo. Mas é. Né? Hoje tem um monte de coisa que eu falo assim, gente, como mudou para melhor, né? Ah, sim. Então, Sim. para você ir num lugar diferente, né? Vou chegar aqui para gravar com você no estúdio. Gente, ponho lá o meu aplicativo, né? Ele vai me trazendo por caminhos que eu nem imaginava, diz que horas eu vou chegar. É maravilhoso. Cara, eu sou do Rio, você sabe, pô, moro em São Paulo há 5 anos. Eu não teria mudado para cá se não tivesse esse aplicativo, cara. Não é? Porque imagina o que é. Eu me lembro que aqui em São Paulo, antes dessa invenção, o taxista usava o guia 4 rodas, né? Sim, você tinha que pôr no porta-luva, Exatamente. aí abrir. O que a gente parava em posto de gasolina para pedir informação. Não, em São Paulo é complicado de andar, né? Gente, os frentistas agora, eles estão felizes, porque a gente parava. Mais para abastecer do que... A cada 5 quadros tinha que parar. Falei, moço, rua tal. E hoje é engraçado, porque as pessoas não conhecem mais nome de rua, né? Antigamente você parava num posto, falava, rua tal, cara, é aquela, tal, tal. Hoje, às vezes a rua é ali e o cara não faz ideia do nome mais da rua. É verdade. Teve São Paulo é tão complicado de andar que teve um dia que eu botei uma rua aqui e o Waze falou assim, um momento que estou consultando o guia 4 rodas. É mais ou menos isso. Mas, cara, que invenção, né? Nossa. Isso é uma coisa incrível, cara, de tecnologia. Meu pai de 89 anos falou assim, mas como que funciona isso? Me explica. Não, é muito louco. É É. muito louco. Eu acho que é israelense, né? Se eu não me engano. Eu acho que é. E parece feito por uma mulher, né? Isso eu não sei. Foi criado por uma mulher. Isso é muito louco, cara, porque assim, é muita rua. Do mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você vá, você bota o seu Wazezinho ali e ele vai. Mas fala a verdade, você às vezes não fica competindo com o Waze? Não, assim, quando eu conheço... Quando eu conheço, eu falo assim, eu vou pelo meu caminho. Aí diminui o tempo, eu falo, yes! Acontece. Acontece. Porque o Waze também, ele, às vezes, muda a rota por questão de 2 minutos, né? Não, às vezes por 10 segundos. Cara, por que ele tá me levando por aqui? Às vezes são segundos. Mas às vezes ele... Ontem, por exemplo, eu fui para um lugar onde eu ia sempre e não sei porque que eu botei o Waze e ele me mandou por um caminho diferente e dando exatamente o mesmo tempo, um caminho muito diferente. E chegou certinho como ele. Então alguma coisa aconteceu ali no ele está treinando com você. Ou no trânsito, ele está me testando. Né? Alguma coisa aconteceu no Vamos trânsito. ver se ele confia em mim ou não. Exatamente. Por isso que foi feito por mulher. Né? Vamos ver se ele confia em mim. Vamos ver se ele faz o que eu mando, né? Exatamente. Que às vezes não tem jeito. Fala, vamos lá. Alguma curiosidade do Waze? Assim? Cara, eu nunca pesquisei o Waze, porque Olha, eu acabo fazendo... Tudo que é muito novo, eu acho que está muito bem contado. Eu sempre procuro histórias mais antigas. Ontem eu comecei a pesquisar para fazer um vídeo. Por que a Adidas tem as 3 listras, por exemplo? Essa história é maravilhosa. Eu não vou te contar, mas é maravilhosa. Mas assim, e é legal. É uma história que já tem 70 anos. E tem algum sentido, né? Deve ter totalmente. É uma história muito legal. Mas por que você não vai me contar, pô? Porque depois você não vê o meu vídeo e eu conto com a sua audiência. Não, você sabe que você tem minha audiência, né? Mas eu não vou estragar a surpresa. Afinal, não sou só eu aqui que estou assistindo, né? Não, mas eu acho o bacana das coisas que eu faço é eu tentar chegar na pergunta que eu acho que vai te provocar, né? Tipo, nossa, as bolinhas de tênis são amarelas por quê? Né? Falou, opa, isso aqui pode render alguma coisa. Por quê? Né? Por quê? Questão de visibilidade? Visibilidade na televisão. Aham. Né? Mas tem uma história por trás disso também. Deve ter tido um estudo, né? Então, tem umas coisas muito legais e que eu acho que a gente está acostumado a ver a bolinha amarela e acha que ela sempre foi amarela. E elas eram brancas até entrar a televisão em cores no mundo. Então tem umas histórias bem legais. Bem interessante. E o jogo da forca? Quem inventou esse troço? Cara, essa história é sensacional e essa eu devo a um pesquisador inglês que, assim, quando você pega a Wikipédia, vem assim, jogo de origem incerta,
a primeira vez foi citado por não sei quem, que seria uma derivação do jogo tal. E aí, nessa coisa de fuçar em inglês, né, eu faço as pesquisas muito em inglês, eu achei um pesquisador que fez uma tremenda pesquisa. E é engraçado que o canal dele no YouTube só tem um vídeo, que é esse. E o cara é uma figura, assim, já foi prefeito de uma cidade no país de Gales. O cara já é curioso. E aí ele foi pesquisando em arquivos ingleses e achou duas mulheres, uma escritora até conhecida, uma outra ele disse que não, só sabe o nome dela, e elas receberam uma encomenda de uma série de artigos sobre jogos para festas e eventos sociais. E aí elas começaram a fazer matérias com vários jogos. E alguns eram inspirados em jogos que já existiam, outros que elas criaram. E aí elas criaram um jogo baseado numa brincadeira que já existia de completar frases, né? Então a pessoa punha lá o provérbio e você tinha que completar. E elas... o roletrando, né? Meio isso. Uhum. E aí elas criaram um jogo chamado Hanging, né? Enforcamento. E aí publicaram em 1800, e eu não vou lembrar. Essa coisa devia ser numa época que se enforcava muito, né? Inclusive o tio-avô de uma delas morreu enforcado. Porque errou a palavra. Não, na verdade, nessa época enforcavam mesmo, né? Ele lutou do lado dos americanos contra os ingleses na Guerra da Independência. E aí ele foi enforcado. Ele, inclusive, é meio herói nacional, chama Nathan Hale, tem selo comemorativo, ele tem estátua dele pelos Estados Unidos. E aí eu achei, puxa, que irônico, né? A inventora teve um tio-avô que morreu enforcado, e achei uma tremenda história. E aí, às vezes, assim, você depende de alguém que tenha feito uma pesquisa boa também. Porque quando eu caio estou pesquisando, vem assim, a origem incerta, eu falei, então vou fazer o que sobre isso? Aí não tem graça nenhuma. Você tem que ter realmente a fonte certa, porque senão... Senão a história não tem graça. Tem muita história que eu começo a pesquisar nisso, que falar, não tem graça. Não tem para onde ir, não tem... Não tem graça. Falar, se não tem graça... São duas coisas. Às vezes você não tem a fonte certa, você tem que ir na coisa certa, né? Você tem que ir suposição não dá. Não. E às vezes a história não é uma coisa tão curiosa mesmo, assim, não é uma coisa atrativa, né? Não, e às vezes você tem que ter o dom também da dúvida, né? Eu acho que isso é o meu lado jornalístico. Eu estava pesquisando a história do inseticida SBP. Aí falei, tá, o que será que é SBP? Aí entrei na internet, estava lá, num site qualquer, assim, não muito... Confiável, né? Estava escrito assim, eu escrevi para a empresa e disseram que é Sistema Brasileiro de Proteção. Não me parece muito confiável. Sistema Brasileiro de Proteção? Não pode ser. O Silvio Santos se baseou aí para fazer Aí eu escrevi para a empresa, né, uma empresa anglo-holandesa, a Reckitt, que é dona da marca há 20 anos. O SBP foi um inseticida criado pela Refinações de Milho Brasil, que foi a empresa que lançou Maizena aqui, né? E o SBP foi um inseticida que assim, sempre foi líder de mercado. Tal. Eu falei, vou escrever para a empresa. Aí entrei lá no Serviço de Atendimento ao Consumidor e escrevi, me apresentei e responderam para mim um dia depois, SBP é Sistema Brasileiro de Proteção. Falei, cara, não pode ser. Aí eu não me conformei. Aí pelo LinkedIn eu achei as pessoas do marketing da empresa. Foram super gentis comigo. De repente tinha uma equipe me ajudando, né? Eu falei assim, eu queria saber se tem algum lugar que está escrito isso. Tem um registro da marca que está escrito que é Sistema Brasileiro de Proteção. Eles ficaram uns 2 meses comigo e aí teve um dia que eles decretaram, olha, é Sistema Brasileiro de Proteção. Pô, você está falando com a empresa. A dona da marca diz que é isso. Uma equipe de... E eu não me conformava. Eu falei, não pode ser isso. Aí eu falei, tá bom, eu vou gravar um vídeo dizendo que eu estou atrás dessa história,
que eu procurei a empresa e que ela me disse que é Sistema Brasileiro de Proteção. E porque alguém, isso que é o bacana da internet, alguém sabe, né? Eu falei, alguém sabe, sempre tem alguém nisso, é impressionante. Eu já tive muita sorte com essa coisa de conexões, um avisa o outro, de repente tem um parente do fulano me procurando. É porque a internet ela abrange um número eu já consegui de pessoas. E muita gente maluca, né? Muita gente mas curiosa. Sempre aquela coisa dos quantos degraus de separação nós temos, né? E alguém acha. Eu falei assim, eu vou publicar o vídeo, vai aparecer a resposta certa. Em quanto tempo apareceu? 15 horas, mais ou menos. Porra. Deu umas 15 horas, eu recebi uma mensagem de um pesquisador, um cara que gosta de fazer pesquisas em Porto Alegre, e ele me mandou a história inteirinha. Ele falou, eu achei aqui, eu sabia mais ou menos, tal. Aí ele me mandou tudo documentado, assim. E a história é maravilhosa, que assim, tinha uma empresa que nasceu em 1914 nos Estados Unidos, de um farmacêutico que começou a desenvolver pesquisas de inseticidas. E aí ele criou um inseticida que fazia pouco mal aos mamíferos, por isso que era o terrível contra os insetos. Contra os insetos. Contra os insetos. E o nome dessa empresa, né, era o nome dele, que era Sidney Berkeley Panic. E aí você pega as iniciais, né, quando lançaram o produto aqui, colocaram as iniciais dele. Sidney Berkeley Panic, SBP. E falei, uau, né? Porque sempre tem alguém. É curioso que a empresa, você teve informações de fontes oficiais, né? Não é achismo. De gente que ouviu falar. Você foi primeiro na dona da empresa, depois no marketing da empresa, e eles foram unânimes em dizer que era Sistema Brasileiro de Proteção. E provavelmente eles adaptaram, né? Não sei, eu acho que alguém... Provavelmente. Sabe aquela coisa, quando às vezes você tem filho pequeno e começa a fazer umas perguntas que você não sabe responder? Aí você vai e fala... Aí você fala qualquer coisa aí. Porque... uma vez eu entrei com a minha filha no elevador do meu prédio e ela olhou o botão dos elevadores e tinha um PO, né? Era PO, Aí ela falou, pai, o que é PO? Aí eu imediatamente falei, é porta. Falava que era portaria. Eu falava assim, porta. Só que era o botão que você, na verdade, faz a porta bloquear. Tá, sim, é verdade. Aí eu falei para ela, é porta, porque você responde uma coisa que você acha. E como eu já fazia o Guia dos Curiosos nessa época, eu falei, eu não posso ser assim. Eu tenho que pesquisar esse negócio. Aí tinha lá o nome da empresa que fez o elevador. Aí liguei na empresa, falei, olha, por favor, eu sou pesquisador, assim, eu preciso saber o que é esse PO. Aí me atendeu lá um engenheiro, falou, isso aí é push to open, aperte para abrir, né? Que é aquela porta que, aquele botão que você abre. Sim. Então eu falei, nossa, resolvido. E aí quando eu contei essa história uma vez numa palestra, foi muito engraçado, porque aí uma pessoa da plateia falou que tinha uma história muito parecida, que no prédio dele, o térreo era letra A. Isso que eu ia te perguntar agora, por que A? Letra A. Aí ele chegou um dia, né, e perguntou pro porteiro. Falou, cara, por que o térreo é A? Aí o porteiro olhou para ele do tipo, é porque tem uma avenida aqui na frente do prédio, né? Chutou. Aí o cara também falou que, do mesmo jeito que ele não acredita. Acesso, mas acesso não, a quê? o que ele me contou que o A era de atrium, né? Atrium. Que era a portaria. Sim. Que, né, mas tinha isso é muito antigo, né? Super antigo. É muito antigo. Que chama portaria de atrium. Né? Eu me lembro que antigamente, quando eu era garoto, você provavelmente vai lembrar também, o sinal de trânsito de proibido estacionar era um P com a risca vermelha, né? Uhum. Eu perguntava para minha mãe, por que P? Ela falava P de proibido. Mas proibido o quê? Proibido estacionar. Mas é muito subliminar, né? Porque é o parking, né? O P de proibido parquear, né? E tinha muito isso antigamente, né? Muita coisa em inglês, como o PO, mesma coisa, né? Push open, eu falei, cara... exatamente, é muito, você tem que ir, né?
lá longe para ir, uma coisa bem para país colonizado, né? Totalmente. E a gente tem muito isso aqui, de muita coisa em inglês, está cada vez mais, né? É coach, Bom, se a gente vai entrar nessas... é meeting, você é fica call, louco. né? Hoje você fica louco com a quantidade de termos. Aham. E alguns até que são muito simples de você... Porque eu sei que o meeting, eu falei, na reunião... Do tipo, não é que não inventaram uma palavra. Exatamente. Tem palavra para isso. Você né? vai deletar? Eu falei, não, já paguei, né? Exatamente, é curioso. E não né? é que inventaram um negócio que não existe e vai ficar assim, né? Antigamente, futebol era assim, né? Era o goalkeeper, né? Que era o goleiro, center half, que era o meio de campo. Né? Exatamente. E qual foi a coisa mais incrível, assim, seu top 10 de curiosidade, assim? Assim, sempre tem uma loucura nova na minha cabeça, né? Então eu acho que só tem graça, e eu acho que o Guia dos Curiosos é uma marca que completa 30 anos o ano que vem, e ela só se mantém viva porque o tempo todo eu fico arrumando problema para mim, né? Falo que bom! Eu falo assim, irmãos, eu tenho que ter ideias que surpreendam as pessoas e que me deem trabalho de pesquisar, porque se for tudo mastigado, fica fácil. Aí a pessoa vai chegar, vai olhar meu vídeo e falar assim, mas isso eu já vi. Não, tudo esse tipo de coisa você tem que mostrar que deu trabalho. Eu acho que a gente valoriza muito mais, né? É como uma obra de arte, que é aquele cara que pega um negócio branco e faz assim com um pincel e aí cobra $30 mil por aquilo. Tem gente que, né? Muito pelo nome do cara. E hoje, né? Niso, a gente está numa época que ninguém mais liga pelo que você fez. Você é visto pelo que você faz. Então, assim, eu tenho 40 anos de jornalismo e eu fiz coisas que hoje, assim, de verdade, né? Que hoje eu vejo as pessoas fazendo como se fosse novidade. Assim, eu tinha um programa de rádio que eu fiz durante 20 anos na Rádio Bandeirantes, e em 2004, às vezes eu erro por décadas, em 2004 eu comecei a fazer isso que hoje é muito comum nas redes sociais, de fazer degustação de produtos esquisitos. Eu já fazia em 2004, né? Tipo o quê? Tudo. Eu pegava um refrigerante sabor pepino que vinha do Japão, um chocolate de leite de dromedária que um ouvinte mandava de Dubai. E essa brincadeira começou porque a gente resolveu experimentar um panetone que era para cachorro, né? Que vendia num desses pet shops. A gente falou, será que é igual o do humano, já que você tem tantos humanos te vendo aqui? E aí eu comecei a brincar. E o mais louco é E o panetone, ele é... Igualzinho. Igualzinho, né? A gente Deve ter alguma composição ali que... mas era um bolinho. Uhum. Uma coisa horrível que uma vez eu provei foi cerveja para cachorro, sabor picanha. Sei lá, uma coisa horrorosa. Tudo é bizarro, né? Cerveja para cachorro, sabor picanha. Deve ser um horror, né? Horror, assim. Mas eu provei, eu já comi biscoito para cachorro. E eu fazia isso no rádio, que as pessoas nem estavam vendo, mas a gente fazia de um jeito tão lúdico, que era o quadro que a gente não podia largar no programa. E rádio é bom, né? É muito bom. Rádio é muito mágico. Então, né? assim... Então, às vezes, eu deixo de fazer alguma coisa que eu falo, putz, mas isso eu já fiz há 20 anos, tá todo mundo fazendo agora, eu tenho que fazer diferente. Então, eu estou te dizendo tudo isso para dizer que o tempo todo eu estou atrás de alguma novidade. Agora, uma curiosidade que eu curti demais, eu sei que assim, era um domingo à tarde que eu enlouqueci, que eu falei, não, eu tenho que descobrir. Eu queria contar a história daquela pomada de bebê, o Hipogloss. Eu falei, por que chama Hipogloss esse troço, né? Hipo, até imagino, mas por que Hipogloss? Gloss, a gente já liga uma coisa meio de gloss de boca, né? Não é. É meio que, me parece um creme, Então, tem nada a ver? Nada a ver. Aí eu entrei no site da empresa
E aí eles contam, a empresa Feito criada... com gordura de hipopótamo? Não, é de bacalhau. Era no começo com óleo de bacalhau. E aí é que é a chave do mistério. Aí estava lá, quando o produto foi criado, por quem foi criado, mas eu queria saber por que tinha esse nome. E não achava. Aí, quando você não acha, você fica com mais vontade de achar, né? Eu falei, não, eu vou ter que descobrir isso. Aí eu sei que eu fui indo com esse negócio que era o óleo de bacalhau na fórmula. Aí eu sei que eu fui parar em Portugal. Noruega, né? Não, em Portugal. E a mesma pomada em Portugal chama Alibute. Falei, Alibute, meu, então eu vou procurar o que é Alibute. Aí começa a procurar Alibute. Alibute é um tipo de bacalhau. Falei, bom, então acho que a resposta está no Alibute. Aí comecei a pesquisar toda a história dos alibutes, e aí eu acho que a principal espécie de alibute, né, esse bacalhau, chama Hipoglossus hipoglossus. Falei, uau, né? É uma referência ao bacalhau, e aí alguém colocou hipoglossus por causa Agora disso. você vê, o cara foi lá no âmago. Meu, isso aí da demorou coisa. 4 horas ininterruptas de pesquisa, porque aí você fala, para onde eu vou? Mas começa a pensar... 4 horas é pouco, cara, pensando. Eu pensei que você tivesse levado meses para... Não, mas essa é porque eu tava muito louco de... Sei. Tava obsessivo, Falei, né? não, essa eu preciso descobrir. Realmente é bem interessante. E é um nome bem diferente, né? É que, assim, eu falo para você, às vezes a gente pode demorar muito mais tempo, né? Aí você grava, você condensa tudo em 1 minuto e tem gente que vê 5 segundos e comenta. Comenta alguma coisa. Outro dia eu recebi um comentário assim, você esqueceu de falar tal coisa. Eu falei, como assim? Eu falei, tá no fim do vídeo. É porque o cara não assiste todo. Eu não vi porque eu já conhecia esse assunto. Né? Mas você esqueceu de falar. E tava eu não vi porque eu conheci esse assunto, mas eu estou comentando aqui que você sem ter visto esqueceu até o final. Tem umas coisas muito engraçadas, né? Cara, bastante. E a Coca-Cola tem esse nome por causa desse negócio que a gente imagina mesmo? Sim. Sim? No começo da fórmula tinha, né? Hoje não tem mais, mas sim. E ele era um tônico, né? Era na verdade, um tipo xarope... energético, né? Não, começou como um xarope contra enjoo, né? Contra vômito, assim. Sei. Era uma coisa que era um remédio. Nasceu como um remédio. Aham. E aí um cara percebeu que poderia, colocando uma água com gás, transformar num refrigerante. Aí no início você botava o gelo, botava o xarope numa conchinha e dava o... A Pepsi é a mesma coisa. A Pepsi era um remédio contra uma digestão. E a Pepsi veio antes, né? A Coca-Cola parece que é uma imitação da Pepsi. Não? Não. Ah, engraçado. Não, acho que é depois. Engraçado. Eu ouvi dizer que a Pepsi veio antes, a Coca-Cola imitou a Pepsi. Então, essa coisa da imitação também é meio relativa, porque tinha muita coisa acontecendo em lugares diferentes e um não sabia do outro. Sim, não tinha essa não forma é de coisa... comunicação e informação como a gente tem hoje, né? Porque quando começava um movimento assim, né? Então, tem muito lugar que você fala assim, quem é o pai do não sei o quê? Pensa no invento. Aí fala assim, não, em épocas parecidas tinha um fulano que fez, o outro que fez, esse que patenteou não sei aonde. Então, mesmo o futebol brasileiro, né? A gente fala muito do Charles Miller, pai do futebol brasileiro. Mas se você olhar, tinha muita gente trazendo bola também, fazendo em outros lugares, e que não sabiam exatamente o que estava acontecendo em São Paulo. Não tinham essa visão. A história famosa mesmo do Santos Dumont, né? Santos Dumont, os irmãos Wright, parece que já tinham conseguido, através de uma catapulta, se não me engano. Então essa discussão, né? Que... E parece que o Santos fez, parece que mais tempo, né? Que nem era mais tempo, é que ele não precisou do catapultar, né? Dessa ajuda. Entendi. Né? Ele conseguiu fazer sozinho. Né? Que o tempo foi muito pouco. O tempo que ele ficou voando, né? Foram segundos. Mas né? Porque o avião do Santos Dumont decolou sozinho, não precisou do estilingue ali para ajudar, né? Entendi. E aí fica controverso, né?
Parece que tem o cara dos balões também, né? Que já tinha voado de balão. Então. Eu acho que fica cada um ali, eu acho que cada um agregou, né? Poderíamos dizer que foram os inventores, né? Da aviação, cada um com seu método e... Quando eu faço vídeos dessa época, às vezes eu falo assim, olha, existem várias versões, já aviso, porque não dá para você contar todas. Você fala assim, olha, a mais aceita é tal. Você já avisa. Fala, olha, essa história é contada de 3 jeitos diferentes. E às vezes até uma data, né? Estava pesquisando um hidroavião que pousou em São Luís do Maranhão para uma história. Assim, metade da fonte diz que foi no dia 14, outra no dia 12. Eu falo assim, olha... bota eu dia chego 13. no vídeo e falo assim, a fonte que eu pesquisei, que eu confio mais, diz que é 14. Mas tem um monte falando que é dia 12. Vai entender, né? Vai entender. E a groselha? Groselha vitaminada Milani? Tem uma história com a groselha, né? Uma coisa bem antiga, né? Esse xarope de groselha, 58 mais ou menos. Nem tão antigo, então. Se não fosse mais. Não, tinham 2 irmãos italianos que trabalhavam com vinho, né, no sul, depois vieram para São Paulo, e aí eles queriam lançar algum refresco novo, de alguma coisa nova. E um deles conheceu um cara que trabalhava com esses xaropes que estavam vindo da Europa, né, logo depois da guerra. E aí o cara falou, olha, a novidade lá é um xarope de groselha. Aí, que é o quê? Tipo uma cereja? Tipo uma... uma fruta vermelha. Uhum. Hoje você acha em supermercado groselha. Sim. É uma frutinha que eu acho... eu digo a fruta groselha? A frutinha, tá. É uma fruta vermelha bem pequenininha. Tipo uma mora, né? Menor. Uhum. Ela é menor. Ela lembra até um pouco daqueles caroços de romã, assim. Pequenininha. Sei. É bacana, mas Sei. Não é... Pelo menos aqui, eu provei aqui, não achei grande coisa. Uhum. Aquilo ali, o xarope deve ser cheio de açúcar, açúcar total. Né? E aí ele lançou, né, fez o refresco de groselha para lançar num salão da criança, que era uma coisa tradicionalíssima aqui, e pegou. E aí, né, era uma época também muito legal dos jingles, né? Os bons jingles, eles eram muito vendedores. E a groselha Milani teve um que até hoje as pessoas lembram, né? Groselha vitaminada Milani. Yahoo! É uma delícia no leite. Leite com groselha é muito bom. Eu prefiro com água, mas meu pai... groselha? Meu pai prefere no leite. Fica um refresco, né? Eu gosto mais. Né? E se usa muito para drink. Nos Estados Unidos chama grenadine. Você usa muito para... limonada com groselha também fica bom. Deve ser bom. É bom. Deve ser bom. Agora, você sabe que eu tenho um irmão que ele é muito pão duro. É bom que eu tenho 7, então... Algum tinha que ser, né? Nunca você saberá qual é. Aliás, eu tenho tanto irmão que é meio 7 anões. Às vezes eu tenho que parar para tentar lembrar o nome dos 7. Até o meu, às vezes, eu esqueço. Uma vez eu fui almoçar na casa dele, e aí fui botar o azeite na salada, falei, isso aqui não é azeite, cara. O que é isso aqui? Eu só compro azeite Maria. E o azeite Maria não é exatamente azeite, né? Ele é um composto de óleo com azeite. Isso, por isso que eles não chamam, eles chamam de óleo Maria. Exatamente, né? Essa história é legal porque muito do que se inventou, às vezes do que se adaptou, tem muita ligação principalmente com a Segunda Guerra Mundial, né? Tem da Primeira e da Segunda. E depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha muita dificuldade de comprar o óleo de oliva que vinha, né? o azeite que vinha da Europa. E aí começaram a adaptar. E aí inventaram o óleo composto, que no começo tinha uma quantidade um pouquinho maior de óleo de oliva misturado com óleo de soja. Hoje mais soja, mas parece que no começo era algodão, óleo de algodão. E hoje ele continua, é uma marca que continua, o óleo Maria, mas com uma quantidade menor de azeite de óleo de oliva. Curioso, óleo de algodão, que algodão é uma coisa tão seca, né? Como é que tira óleo dali? Algodão, amendoim, girassol. Hoje eu acho que algodão é mais raro, né? Mas acho eu nunca tinha ouvido falar em óleo de algodão. Tem sim. Estranho, muito estranho. Marcelo, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar seu livro, ó.
Vou sortear aqui Boa. uma coisa para a gente ver aqui. Os esconderijos de Mona Lisa na Segunda Guerra, 1938, né? Foi quando Hitler invadiu a Áustria e uma parte da Tchecoslováquia, as autoridades francesas ligaram o sinal de alerta. O que fizeram? Esconderam o quadro em si? Então, essa história é bacana porque eu comecei a ler um livro que é de uma jornalista, eu não lembro se era inglesa ou francesa, e conta exatamente tudo o que aconteceu com o quadro Mona Lisa quando os alemães invadiram Paris, porque já estavam sabendo que uma das ideias de Adolf Hitler era pegar o que de melhor existia em termos de arte. Roubar as grandes riquezas, né? E aí, eles já preparados para a invasão, eles pegaram as principais obras do Louvre e começaram a esconder em castelos no interior da França. E isso era uma coisa que ia passando de um lugar para o outro, né? Quando começavam a ver que estavam chegando perto... Mudavam. E é um tremendo livro, né? Eu falei, puxa, essa história é muito legal. Então eu pego a história, né? E aí eu transformei em curiosidades para mostrar todo o caminho. Aí eu usei a Mona Lisa como referência, porque é o quadro mais conhecido. Pegou um ícone para mostrar assim, né? todos os lugares que ela foi durante a Segunda Guerra. A Segunda Guerra. E aquilo que eu te falo, que a ideia desse livro, assim, talvez a maioria das pessoas não saiba, né? Quando olha a Mona Lisa ali pequenininha, com aquele monte de turista, né? É uma decepção, né? Porque você acha que é maior. Quando você vê aquele monte de turista em volta, você fala assim, poxa, será que as pessoas sabem dessa história? Então, é essa ideia de você provocar o interesse da pessoa em pesquisar, em ir além. Você ir além da história oficial, né? Eu não sei você, né? A gente estava conversando que você adora ver filme. E assim, eu amo ver filme baseado em fatos reais. Eu adoro biografia também. Quando começa assim, baseado em fatos reais, eu me ajeito e falo assim, uau! Só que assim, baseado em fatos reais quer dizer que tem um monte de coisa que não é verdade. Porque você terminou o filme... Você tem que, para você contar uma biografia, você tem que glamourizar. Sim. Você tem que transformar aquilo em entretenimento. Você bota personagens, porque você tem que contar a história também de uma forma dramática, né? Sim. Para pegar a atenção do eu público. respeito. Eu até já fiz livro baseado em fatos reais também. E aí, termina o filme, cara, eu acabei de desligar, eu já vou lá ver o que é verdade, o que não é, saber mais do personagem. Não, mas peraí, o que aconteceu com o filho dele, não sei o quê. Então é isso, eu acho que o Guia dos Curiosos tem esse ar provocativo, de você ir além, continuar pesquisando, né? Você fala assim, uau, mas a Mona Lisa, aconteceu tudo isso com a Mona Lisa? Aconteceu. E tem mais. Sabia? E brincar com isso. E ela existiu mesmo? A Gioconda, ela existiu? Ela... No primeiro Guia dos Curiosos eu conto a história. Pro Michelangelo e tal? Na verdade tem 3 possibilidades, as mais famosas, seriam 3 possibilidades de mulheres, e eu conto essa história no primeiro Guia dos Curiosos, né, justamente quais seriam essas versões. Nesse novo é mais só essa parte da guerra. E engraçado que fala um sorriso enigmático ela não está nem sorrindo, né? Talvez naquela época as pessoas eram tão sisudas. Aquela coisa irônica. Tão sisudas, talvez, né? Você vê muito nesses quadros antigos. Você mexeu, levantou um pouquinho aqui, já é um sorriso. Como as pessoas tinham um semblante triste, né? Como as pessoas tinham, né? Outra época também, era outra realidade, outra alimentação, outro tudo, né? Sim. O ser humano era muito diferente, né? Muito louco. Pô, Marcelo, obrigado demais, cara, você ter vindo. Que bom. E dá aí suas redes pra gente, onde o pessoal te acha. É a parte mais fácil, né? Procurando por Guia dos Curiosos, você vai me achar no YouTube, você vai me achar no Instagram, onde mais? No TikTok, no Spotify. É Guia dos Curiosos, não tem erro. Ah, que legal. E olha aqui, ó. Você que está nos assistindo, Guia dos Curiosos. Esse é da Panda Books, também é fácil de encontrar. Livraria física, sim, internet? Geralmente é fácil de encontrar, mas no site da Panda Books é 100% seguro. É pandabooks.com.br. Ah, maravilha. Marcelo, a gente sempre encerra aqui o nosso Nisológico, o nosso zoológico humano, perguntando
Se você fosse um bicho, que bicho você seria? Todo mundo se identifica com um bicho. Qual bicho você seria? Bom, preciso te contar que essa editora eu que fundei. É uma editora que está fazendo 25 anos. E quando eu tive que pensar no nome de bicho, quando eu tive que pensar no nome da editora, eu olhei para uma editora que eu admiro muito, que é a Penguin Books. Falei assim, cara, essa editora, eu adoro os livros que ela publica, tal. E aí eu vou criar um nome de bicho para a editora também, um bicho que eu gosto muito. Aí comecei a pensar, falei, panda, né? Eu falei, não, é panda, porque aquele bicho que fica ali encostado, comendo o dia inteiro. E mais legal ainda é que panda é um nome de bicho meio universal. Se você vai para os Estados Unidos e fala panda, é o panda. Se em vai todo lugar França, é panda, né? Na Espanha é panda. Eu falei, é panda. Então essa era fácil, né? É o panda. Ah, legal. Imita um panda aí pra gente ver. Ah, é isso, tá? Tá bom, né? Tá ótimo, pô. E depois, assim, eu criei a editora em 99 e aí eu tive 2 oportunidades de visitar pandas em zoológicos de fora. Uhum. Eu visitei panda em Berlim e visitei pandas em Pequim. Olha só. E o panda não é um bicho tão fofinho assim quanto Imagina. Ele é um urso. É um urso mal. Ele ataca, né? Ele né? É aquele vídeo famoso de um panda agarrando um cara pela grade, né? Puxando. Não, e é muito louco porque os chineses, né? Geralmente zoológicos trocam bichos, né? Uhum. Então, assim, me manda uma girafa, eu te mando um urso. E os chineses não, os pandas são deles. Uhum. Eles te emprestam. Uhum. Né? Então, eles negociam com os zoológicos do mundo, mas os pandas pertencem aos chineses. Eles não... E tem, às vezes sai brigas diplomáticas entre os países, falam, não, então devolve os meus pandas. Jura? Nesse nível? Tem umas histórias muito legais de panda. Ah, interessante, pô. Interessante. Querido, obrigado demais por você ter vindo. Prazer, Niso. Prazerzão. Obrigado. E obrigado também você por ter nos assistido aqui mais uma vez. E fique sempre de olho aqui no Nisológico, a gente tem sempre conversas maravilhosas. E você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. No caso, o panda. Até a próxima.